só um avivamento de Deus. A palavra de Deus crescendo e prevalecendo só quando Deus aviva. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos refletir essa noite. O tema que nós vamos discorrer essa noite é: o que o avivamento traz para o crente? É o que eu quero refletir com os irmãos essa noite. O que o avivamento traz para os crentes? Você podia perguntar para quem está do seu lado aí: o que o avivamento traz para o crente? O que o avivamento traz para o crente? Irmãos, o avivamento, ele reescreve uma nova história a nosso respeito. Quando o avivamento vem, quando Deus nos aviva, é como se Ele começasse a reescrever uma nova história a nosso respeito. Deus muda o rumo da história de um homem, Deus muda o rumo da história de uma família, e Deus muda o rumo da história de um povo. Deus, nesse texto, estava reescrevendo uma nova história dessas pessoas. Daqui para frente, a história era outra. No passado era de envolvimento com ocultismo. No passado era de envolvimento com espíritos malignos. Era de envolvimento e de submissão com artes mágicas. Mas agora para frente, daqui para frente, desse acontecimento em diante, era a nova história de uma vida com Jesus, de uma nova história guiada pelo Espírito Santo, de uma nova história debaixo da graça de Deus. Era uma nova história que se escrevia. Irmãos, e quantas pessoas têm sede, têm desejo de uma nova história escrita em suas vidas? Talvez alguém aqui essa noite tenha chegado aqui e a sua maior bendição, a sua maior oração, o seu maior desejo é que Deus reescreva uma história nova. Talvez tem pessoas aqui que o seu maior intento, o seu maior anseio é que Deus reescreva uma história nova na sua parentela. É que Deus reescreva uma história nova na sua família. É que Deus reescreva uma história nova no seu casamento. É que Deus reescreva uma história nova, talvez na sua vida pessoal. Irmãos, e graças a Deus, porque a palavra do Senhor passa sempre essa ideia para nós, que Deus está sempre pronto a reescrever uma história nova e uma história diferente. O mundo hoje clama por isso, clama por uma história nova. Os meios de comunicação, de publicidade, que querem fazer uma propaganda de alguma coisa, qualquer coisa grande que se faça propaganda, a primeira palavra que se diz: mude de vida, escreva uma nova história, compre tal carro, como se um carro novo tivesse o poder de reescrever uma história nova. Mude de vida, compre um terreno no loteamento que está sendo inaugurado, como se apenas uma mudança geográfica, você sair de um lugar e morar no outro, como se isso fosse mudar a sua vida. Por quê? Porque é desejo das pessoas ter uma história nova. O mundo está clamando por isso. E o bom é porque você sabe quem muda a história. Você conhece aquele que escreve uma história nova. Talvez você está aqui porque ele escreveu uma história nova a seu respeito. Talvez você só está aqui porque você tem para contar uma história nova que ele escreveu a seu respeito. Avivamento, irmãos, é Deus reescrever uma história nova. Está aqui o testemunho de Deus reescrevendo uma nova história dessas pessoas. Era um avivamento que Deus estava fazendo no meio deste povo. Agora eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Deus tem os seus critérios para escrever uma história nova. Todo mundo quer uma história nova. As pessoas que estão lá no mundo querem uma história nova, querem algo diferente, todo mundo quer, mas Deus tem os critérios dele para reescrever uma história. Sabe o que é preciso para Deus mudar a história de uma pessoa? Sabe o que é preciso para Deus mudar a história de um casamento e de uma família? Deus trabalhar a personalidade de cada um. É assim que ele trabalha, esse é o critério dele. Não tem como Deus mudar a história de alguém sem Deus mudar a personalidade, sem Deus trabalhar
a personalidade. Porque, irmãos, um problema na personalidade de uma pessoa, uma dificuldade na personalidade, uma dificuldade no temperamento, uma dificuldade no procedimento, ela pode ser um atraso eterno na vida de uma pessoa. Escute o que eu tenho para lhe dizer essa noite. Tem pessoas que não acontecem na vida por causa da sua personalidade, por um problema de personalidade, por um problema de temperamento, por um problema de personalidade. Ela tem dons, ela tem talentos, ela tem habilidades, ela tem qualidades, mas ela nunca acontece, porque problemas na sua personalidade são sempre um obstáculo. Problema na personalidade faz com que alguém não se relacione bem no seio familiar. Ela tem amor, ela ama, ela tem afeto, mas ela não consegue se dar bem, porque a sua personalidade, um problema na personalidade não deixa. Irmãos, um problema na personalidade é tão sério, que às vezes a pessoa tem dons de Deus e talento na vida, mas o ministério dela nunca acontece, por causa de um problema na personalidade, por causa de um problema no seu temperamento. Ela não consegue se dar com o seio da igreja, não consegue se dar bem com os irmãos, não consegue se ambientar por um problema de personalidade. Por isso, que para Deus mudar o rumo de uma história, Deus tem que lapidar o temperamento, Deus tem que mudar a personalidade, Deus tem que trabalhar o caráter. É o critério de Deus. Todo mundo sonha com a mudança de vida, todo mundo sonha com a nova história, mas quem quer dar espaço para Deus trabalhar a personalidade? Quem quer dar espaço para Deus trabalhar o temperamento? Quem quer dar espaço para Deus fazer uma personalidade nova? Ser como um vaso nas mãos do oleiro que se deixa ser amassado e refeito novamente. Quem quer isso para a sua vida? Quem permite? Quem é que dá espaço para isso? Irmãos, tem pessoas que, infelizmente, não vão entrar no reino de Deus por causa de um problema de personalidade. Mas Jesus trabalha e muda a personalidade. E proporciona, irmãos, uma mudança tão significativa que a Bíblia chama de novo nascimento. É como se nascesse de novo. É por isso que João 3,3 diz que não tem como entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não tiver essa personalidade trabalhada. Não é possível reescrever uma nova história sem ter a personalidade trabalhada. Escute, não tem sentido um avivamento em que a personalidade não é trabalhada. Porque, irmãos, nós precisamos de um avivamento que passe das portas da igreja. Um avivamento que fique só aqui nas portas, que só fique dentro do horário do culto, encerrou, acabou, não adianta. Ou então, termina o culto, você ainda vai para casa com aquela efervescência, mas quando começa a lidar com as dificuldades, é como se o avivamento não tivesse acontecido. Esse não adianta, e eu sei que é esse que você não quer. Você quer um que permaneça, um avivamento que traga mudança de vida, avivamento que reescreva uma nova história. Mas precisa ser um avivamento que Deus trabalhe a sua personalidade. Era o que estava acontecendo com essas pessoas. Porque elas estavam afastando-se das artes mágicas, porque a sua personalidade não assimilava mais artes mágicas. Elas não queriam mais aquilo para elas. Não dava mais para vivenciar aquilo. A nova consciência, a nova mentalidade que Cristo nos concedeu, a nova maneira de pensar, não assimilava mais artes mágicas. Por isso que eles estavam queimando os livros, porque diziam, não serve para mim, não vai servir para outros. Seja o preço que for, vamos tocar fogo nisso. Não serve para a gente, só trouxe atraso, vai atrasar a vida de outras pessoas também. Vamos nos desfazer disso, não vamos nos envolver mais com essas coisas. Eu chamo a tua atenção nessa noite para o fato de que aquele período de tempo em que Jesus esteve aqui como homem, preparando os apóstolos, mais ou menos um período de 3 anos aproximadamente, Jesus estava, na verdade, trabalhando a personalidade daqueles homens, dos apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade à igreja, para que eles pudessem dar continuidade à obra do Senhor. Jesus estava trabalhando a personalidade deles. Eu chamo a atenção de vocês que nós não vemos nos evangelhos Jesus ensinando os apóstolos a cantar,
apóstolos a dar um estudo, mas Jesus estava trabalhando a personalidade deles. Porque não adiantava se eles fossem habilidosos em cantar, habilidosos em pregar, habilidosos em dar um estudo, mas sem ter personalidade. Escute o que eu tenho para dizer para você. Hoje tem gente se afastando do evangelho e se escandalizando, porque tem gente que sabe pregar bem à frente das igrejas, tem gente que sabe dar estudo, que é uma coisa tremenda, gente cantando divinamente, mas que não tem personalidade trabalhada. Por isso que Jesus não quis isso, porque os fariseus, irmãos, da época de Jesus, sabiam pregar muito bem, eram conhecedores da lei, sabiam dar um estudo de maneira tremenda, mas não tinham personalidade trabalhada. Escute, aqueles 3 anos de Jesus com os apóstolos, eles estavam na verdade trabalhando a personalidade daqueles homens, até para orar. Foram os apóstolos que pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. João Batista ensinou os discípulos dele, nos ensina também, porque Jesus não ensina não, eles pediram. Até para falar, Jesus disse: não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades sobre o que há vez de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vai ministrar para vocês o que vocês vão ter que falar. Não se preocupem com isso. Mas era como se ele dissesse assim: vocês vão precisar ter personalidade, vocês vão chegar diante de autoridades que vão cobrar vocês, que vão colocar vocês contra a parede, mas se vocês tiverem personalidade trabalhada pelo Espírito Santo, mudado, serem novas criaturas, vocês vão resistir, vocês vão ficar firmes, vocês vão estar de pé. Irmãos, eu venho dizer essa noite que cristianismo, que evangelho, ele só muda a nossa história se ele trabalhar a nossa personalidade. Foi por isso que Judas Iscariotes, tem gente que nem gosta de ouvir falar em Judas, né? Tem gente que quando a gente prega e fala em Judas se ofende, porque está dizendo que está comparando Judas. Não é isso, irmãos. São exemplos que Deus deixou na palavra. Judas andou com Jesus. Judas recebeu a autoridade de Jesus, para que quando o Senhor os enviou de 2 em 2, ele em nome de Jesus curasse enfermos e expulsasse demônios.